nossa saudação fraterna e convidando-os a juntos elevarmos o nosso pensamento ao Criador da vida, agradecendo pela bênção deste momento e rogando luz e proteção. Gratidão é o sentimento que melhor representa as emoções que brotam em nossos corações quando nós pensamos no Natal, na importância do nascimento de Jesus, que constitui o marco de uma nova era para a humanidade. Referimos-nos à vinda de Jesus à Terra, vivendo fisicamente entre nós, porque sabemos que ele sempre esteve na direção do nosso planeta desde a sua formação. Deus é amor e Jesus é a expressão desse amor infinito, como um sol que dissipa todas as sombras e vivifica pela luz e pelo calor. Ele exemplificou esse amor. As grandes almas que estiveram na Terra chamaram o amor de caridade e o vivenciaram intensamente nos moldes que ele está descrito na questão 882 de O Livro dos Espíritos, pela benevolência para com todos, pela indulgência para com as imperfeições alheias e pelo perdão das ofensas. É o momento de expressarmos gratidão, lembrando que ser grato não é agradecimento e retribuição. A gratidão, ela vai se expressar pelas ações, pelo bem que fazemos como consequência daquilo que nós recebemos. O espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, na obra lindíssima Psicologia da Gratidão, nos afirma que a gratidão é filha da maturidade alcançada, mediante a razão se sobrepondo aos instintos. É, na verdade, diz ela, uma conquista de elevada magnitude, porque ela propicia o equilíbrio àquele que sabe ser grato. Jesus nos ensinou a gratidão, mas quando nós falamos nos ensina, é porque esse ensinamento ainda está vivo para todos nós cristãos. Então, nos ensinou que a gratidão, ensinou a gratidão ao sentenciar que os homens deveriam fazer uns aos outros o que gostariam que lhes fosse feito. Então, a própria Joana de Ângeles, agora no livro Convites da Vida, nos lembra que gratidão é como o amor, é também dever que não apenas aquece, felicita aquele que recebe, como reconforta quem oferece. Ou seja, nós somos sempre os grandes beneficiários quando fazemos o bem ao próximo. Pesquisadores da Universidade de Indiana concluíram que ser grato pelas pequenas coisas da vida pode causar grandes mudanças, inclusive cerebrais. E citam, por exemplo, quando nós reconhecemos algum fato bom da vida, que o sistema de recompensa do nosso cérebro é ativado, causando-nos, evidentemente, uma sensação muito positiva, muito favorável. Também afirmam que buscar na memória algum momento em que a pessoa teve uma sensação de prazer, que a dopamina eleva o nível dessa sensação de prazer em todo o organismo. Por isso, quanto mais nós manifestamos gratidão,
maiores serão as emoções positivas, a vitalidade, a alegria, a satisfação, o otimismo, a autoestima que nós sentimos. Então, gratidão é esse sentimento profundo e significativo que traz satisfação e, como afirma a benfeitora Joana de Ângeles, de novo, tem caráter terapêutico. Nós vamos lembrar que os espíritos nobres, os espíritos elevados, ao fazerem o bem, o fazem por gratidão a Deus, que lhes permite agir no bem, sendo bons com os outros. A gratidão, ela imprime no ser esse sentimento extraordinariamente forte que torna possível, que torna impossível manter-nos apáticos, indiferentes, à margem dos acontecimentos, porque ela nos toca profundamente, levando-nos à ação. A lei de amor, ela substitui a personalidade pela fusão dos seres, conforme nos afirma o Espírito Lázaro na mensagem tão bela, ditada lá em 1862, e que está na Revista Espírita daquele ano, mas também está no capítulo 11, item 8, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele diz que a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, ou seja, nós deixamos de lado o nosso individualismo, o nosso personalismo, para fazermos parte na grande fraternidade dos seres. Afirma ele, extingue as misérias sociais, porque nós, aquele que é grato a Deus pela vida, por tudo que tem recebido, não consegue sentir-se feliz sem o auxílio do outro, ou auxiliar aquele que tem necessidades ainda maiores que as suas. E afirma o Espírito, ditoso aquele que ama, pois não conhece a aflição da alma, nem a do corpo. E nós podemos buscar nos exemplos de espíritos que viveram conterrâneos do nosso tempo, da nossa época, que viveram na Terra, dedicando-se, às vezes até com um corpo muito frágil, mas pelo amor, pela gratidão a Deus, fazendo o bem incansavelmente, esquecendo as suas próprias dores, as suas próprias dificuldades, porque enxergam no próximo a grande oportunidade de crescimento, de elevação. E concluímos o excerto que nós retiramos lá da mensagem do Espírito Lázaro com aquela frase lindíssima, quando ele diz que, quando Jesus pronunciou a palavra divina, amor, os povos sobressaltaram-se, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Ele fala naqueles que foram jogados às feras para manterem-se fiéis a Jesus. Ou seja, a grandeza, a gratidão pela mensagem que recebiam do Mestre lhes transmitia uma força incomensurável, uma serenidade, uma grandeza que darem a sua vida física por amor ao Mestre, era considerado, como nos afirma também o nosso querido Paulo de Tarso, uma honra. Então, essa transformação que o amor, como a gratidão, provocam em nosso ser. E além do bem-estar que produz, a gratidão faz com que o indivíduo passe a perceber o seu próximo com esse sentimento de amor. Então, como afirmamos antes, a gratidão traz essa dupla felicidade para o outro e para nós mesmos. Então, quando nós queremos celebrar o Natal, vamos lembrar que Natal é tempo de pensar no outro, de compartilhar, de trocar o eu pelo nós. Não é
apenas trocar presentes. Não que isso não seja belo, não seja uma oportunidade, mas é fazer-se presente na vida do outro, o grande sentido do Natal. Lembrando-nos da frase que o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, coloca lá no livro Segue-me, na lição 32. O que Jesus provocava, ele dizia que derramava-se o tesouro divino, porque a divindade se faz presente pelas mãos de Jesus, para o serviço da boa vontade. Então, quando nós conseguimos enxergar isso, a vontade de fazer o bem, esse impulso que é do coração, que é do amadurecimento do espírito, ele traz essa conotação de amor ao próximo. E nós vivemos em momentos que exigem de nós serenidade, força e, especialmente, fraternidade e ação. Nós já estamos informados e reiteradamente somos alertados da necessidade de contribuirmos com a nossa parcela, mesmo que mínima, para elevar a psicosfera do planeta. Porque esse momento de transição pede a cada um de nós que valorizemos essa oportunidade que estamos recebendo, priorizando aquilo que nos faz bem e que faz bem ao outro. Muitos de nós ficamos, por um período distante, longo, agora durante a pandemia, distanciados das pessoas queridas, por uma questão de responsabilidade. Outros, como uma forma de aprendizado, talvez fomos chamados a conviver muito mais tempo com aqueles que talvez antes até evitávamos, fugindo a um dever. E agora é o momento de contabilizar a gratidão, de olhar para a nossa vida e analisarmos o que nós realmente percebemos de produtivo, de bom, de que nos traz esse sentimento da gratidão. Nós vimos há pouco, né, falamos que a gratidão nos traz esses inúmeros benefícios, aumentando, né, a saúde física, também a nossa saúde emocional e psíquica, diminuindo em nós os sentimentos negativos, porque percebemos que recebemos muito mais do que as dificuldades que nós enfrentamos. A gratidão também facilita o contato com os amigos espirituais, porque é esse sentimento, como dissemos, superior de amor, de dedicação, de doação. Então, torna a vida de todos nós mais feliz, porque percebe o que tem de bom. Quando nós somos gratos, nós olhamos a vida com esse olhar de percepção do que realmente importa e de quanto nós recebemos, fazendo brilhar o olhar para o belo, para o bom, para o útil. Ou seja, mudamos a nossa maneira de encarar, de enfrentar a vida, evitando o quê? A reclamação diante da dor, diante da ingratidão do outro, diante das dificuldades, porque percebemos que aquele que reclama perde a oportunidade de agradecer e de fazer algo útil da sua existência. Quando nós reclamamos, deixamos transparecer o que? O nosso azedume, a falta de educação, a ausência de respeito com o semelhante e ingratidão a Deus. Porque o outro não precisa ser o ouvido que tenha que ouvir as nossas reclamações, o nosso azedume, a nossa indisposição com a vida e a nossa ingratidão para com Deus, que é amor e bondade. E, ao contrário, aquele que é grato não experimenta decepção ou queixa, porque nada espera em resposta
ao que ele realiza. Realiza, como dissemos antes, dos grandes espíritos que viveram entre nós, como forma de gratidão por aquilo que recebe. Importante, então, nós assumirmos o compromisso com o bem, porque é a maneira de fazermos com que a alegria do Natal não se perca e mantermos esse laço com o Criador e com Jesus através da prece, através da gratidão. Nós líamos agora há poucos dias na mensagem do Momento Espírita, que a maioria de nós conhecemos, o comentário de uma senhora já acima dos seus 70 anos, falando, trazendo para as pessoas com quem ela conversava as lembranças da sua infância, lembrando com extrema gratidão no coração a sua madrinha, que era uma pessoa devotada, que lhe proporcionava muitas coisas, inclusive materiais, cuidados, convidando para um café, para um chá, oferecendo as melhores coisas que ela sabia na sua condição familiar, econômica, ela não poderia dispor. Eles tinham apenas para o necessário. Então, ela relata que os grandes momentos ela viveu com essa pessoa que era um coração lindo, que lhe propiciava, inclusive, roupas mais adequadas para as oportunidades que ela tinha de frequentar festa de aniversário dos filhos, com quem ela aprendeu muitas coisas, mas principalmente a atenção e não apenas as coisas materiais. Então, ela dizia que essa pessoa transformou a sua infância, a sua vida, em algo muito melhor, porque não era apenas receber coisas que diferenciasse muito da sua realidade econômica, financeira, da sua família, mas especialmente pelos pequenos cuidados que ela oferecia, que eram cheios de amor. Então, ela dizia que se sentia realmente agradecida e, dentro das suas possibilidades, como forma de gratidão, ela procurava auxiliar crianças que estivessem naquela condição que talvez ela viveu lá na infância, mas que ela percebia que tinham alguma forma de necessidade. Então, reflitamos sobre a nossa existência, em todos aqueles que nos beneficiaram com a sua generosidade, com o seu carinho, o seu cuidado, pequenas atenções, que a memória poderá, eventualmente, no correr dos anos, esquecer detalhes, mas nós sabemos que o coração agradecido jamais esquece, porque são coisas que ficam gravadas, são coisas que ficam como que marcadas, escritas na nossa mente. Então, agora é o nosso momento, preparando-nos para o Natal, procurando apreender, conscientizar essa nossa realidade de espírito imortal e, principalmente, o que temos feito, refletir, né, sobre o que temos feito a benefício do próximo. Se nós conseguimos amar e respeitar aqueles que fazem parte da nossa vida. E ante essas indagações, aproveitemos essa data mais expressiva do calendário, o Natal, para deixar que Jesus penetre suavemente os nossos corações, renovando-nos para a vida e para o grande encontro com a plenitude que nos aguarda. Se nós, ao fazermos essas nossas reflexões, preparando-nos para o verdadeiro Natal, para celebrarmos com aquele que é o verdadeiro aniversariante de uma forma diferente. E se nós percebemos que em nós ainda faltam esses valores, que ainda não aprendemos a ser gratos, a reconhecer que recebemos muito mais, talvez, daquilo que nós merecemos como espíritos ainda em trajetória. Então,
propiciarmos para que essa renovação se realize em nosso coração, pelo nosso esforço, conscientizando-nos, trazendo todos esses aprendizados que a doutrina espírita foi nos oferecendo, e especialmente a clareza do objetivo da nossa encarnação, trazendo para a nossa consciência, refletindo, avaliando, e aí sim estabelecendo propósitos que realmente nos tornem dignos de merecer toda essa atenção e todo esse carinho que o Natal nos solicita. Natal para que nos reencontremos com o amor que Jesus, nosso mestre querido, nos exemplificou. O espírito Camilo, pela psicografia do nosso querido José Raul Teixeira, no livro No Rumo da Sublime Estrela, falando-nos do Natal e convidando-nos a refletir sobre a vinda de Jesus, ele afirma: somente Jesus Cristo conseguiu ensinar e exemplificar com o seu viver as lições que nos passou. E se hoje, quando nós evocamos o seu luminoso Natal, nos vemos engolfados nessas ondas de felicidade, é porque o Senhor de Nazaré, mais e melhor do que qualquer outro, transformou-se em caminho, em verdade e em vida para todos nós, em todos os tempos e em todas as dimensões da vida terrestre. Olha que reflexão sublime, que reflexão grandiosa para que os nossos corações se identifiquem verdadeiramente com esse espírito de Natal. Então, cada um de nós, dentro das suas possibilidades, dentro da sua força que já adquiriu, lembremos, pensemos, reflitamos sobre esse sentido de Natal. E como Alta de Souza, digamos então a oração. Generoso pastor, divino guia, enquanto a humanidade desfalece, ouve, Jesus amado, a nossa prece, atende o nosso amor que em ti confia. Se é necessária a noite de agonia, a incompreensão do homem que perece, sabemos que ao teu lado resplandece a verdade solar do eterno dia. Senhor, que a tua luz penetre e vença nosso abismo de treva e indiferença, reconfortando o mundo que te espera. Deixa-nos sob o jugo de teus laços, dá-nos a bênção de seguir-te os passos para o amor imortal da nova era. Muita paz a todos.